Oi gente, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui. Geralmente eu tenho falado um pouco da história da arte para vocês. Hoje a gente vai trabalhar com a prática, claro, com base no que a gente já viu anteriormente. Essa prática de hoje vai ser para explicar para vocês uma técnica bem interessante, bem fácil de fazer, que vai dar recursos para vocês praticarem com muitas ideias. É a técnica do papel envelhecido. Ela é super fácil e eu vou colocar para vocês aqui toda a explicação de como vocês elaborarem, como vocês fazerem para poder utilizar para qualquer atividade que seja, tanto de arte ou qualquer outra atividade que vocês queiram criar. E vocês podem estar pensando assim, poxa, para que eu posso utilizar isso, né? Para que eu posso utilizar esse papel envelhecido? Eu vou dar para vocês algumas ideias. Vocês, quem gosta de fazer cartas, coisas manuais, de maneira criativa, pode fazer o envelhecimento dessa folha, desse papel, para poder escrever para alguém, né? Para poder desenhar. Pode utilizar para atividade de arte rupestre, assim também como atividade de arte egípcia, beleza? Por que vocês podem utilizar para isso? Que na arte rupestre, para quem lembra da aula, a gente viu que as pinturas eram feitas de maneira naturalista, com os materiais e recursos que eles tinham daquela época, e era feito na própria parede das cavernas. Então, a parede da caverna em si, ela tem esse aspecto amarelado, né, avermelhado, dependendo ali daquela coloração da caverna, da rocha, onde eles fizeram. E essa técnica, ela dá essa semelhança. Então, é pertinente para que você utilize para uma atividade dessa característica ou desse período da arte, tá? Além desse momento, né, da arte rupestre, que você pode utilizar essa técnica, tem também a arte egípcia, que a gente viu em aulas anteriores, que eles também utilizavam materiais bem naturais, né? Os recursos deles na época eram diferentes, claro, da pré-história, porém ainda bem natural, bem simples, não tinham como a gente tem hoje em dia. Os recursos eram bem diferenciados, utilizavam várias cores mais pertinentes ao que eles poderiam criar, ao que eles poderiam desenvolver naquela época. E além dessa questão da própria cor, né, do que eles usavam para fazer as pinturas, que eram sempre em construções mortuárias ou até mesmo nos templos, e tinham também os hieróglifos, né, que era a própria escrita deles de maneira diferenciada, de maneira detalhada, com aqueles elementos interessantes que a gente viu na aula anterior. Bom, dentro de todas essas características que eu falei para vocês, eles tinham esses recursos bem naturais, e essa técnica, ela vai ser semelhante ao que eles utilizavam. Claro que não em termos de material, mas em termos de ficar próximo, né, da coloração ali das paredes, daquelas construções mortuárias ou até mesmo das paredes dos templos onde eles faziam as pinturas. Outra coisa interessante também é a questão do papiro, que era um papel mesmo, né, que eles utilizavam, que na verdade era feito com o próprio papiro, que é uma erva aquática, onde eles tinham todo o procedimento de pegar aquela erva, cortar, colocar como se fosse fileiras, né, para poder secar, enfim, e com aquelas fileirinhas ali, com aquelas hastezinhas que eles cortavam do papiro, eles conseguiam colocar secar. E o próprio papiro tem substâncias que unem essas fileirinhas que eles faziam, né, do próprio papiro ali, do que eles cortavam. E aí, a partir do momento que essas substâncias uniam e também eles deixavam secando, né, a partir do momento que secava, ficava completamente seco, ele formava como se fosse mesmo um pedaço de papel, que dava a possibilidade para eles fazerem as escrituras, para eles colocarem todos ali os elementos, fazer talvez até um hieróglifo, ou colocar algum registro de algum acontecimento, alguma coisa daquela época, alguma pintura, o que eles queriam colocar de fato ali. Eles poderiam, porque ele era um papel, ficava mesmo como um papel e tinha uma resistência e aderência para isso, tá? Bom,
Falei um pouquinho ainda para vocês da teoria, né? E agora vamos colocar em prática o que é essa técnica aí. Bom, gente, então, depois de a gente falar sobre a teoria, a gente vai começar agora a ver aqui como que vai funcionar na prática. Vocês já devem ter reparado que aqui, ó, é pó de café com água, tá? Ou seja, dois materiais super simples que vocês têm dentro da casa de vocês para poder utilizar. E a folha branca, né? Papel sulfite, tamanho A4, já é o suficiente, tá? Bom, aqui eu já iniciei numa folha, aonde eu peguei o pincel e fui molhando, né? Umedecendo o pincel e passando aqui, ó, dessa mesma maneira como vocês estão vendo. Não tem mistério, vocês vão passar em toda a folha, de um lado e do outro, tá? Aqui eu já vi iniciado para facilitar. E aí, depois que você passar em toda a folha, você vai virar. É bom vocês colocarem em cima, assim, de uma base com plástico, tá legal? Após vocês virarem a folha, vai fazer o processo também por trás da mesma. É também interessante que vocês utilizem detalhe aqui de amassar, tá? Se vocês preferirem, é claro, porque quando você amassa, você já consegue criar algumas rachaduras no papel. E a partir do momento que ele começa a rachar ou até fazer alguns cortes, é o ideal para o que a gente quer, porque a intenção é envelhecer. Tá vendo as rachaduras que formaram? É interessante, né? Você vai colocar secar com cuidado, não tem problema se ele rasgar um pedacinho. É até interessante que você retire assim da lateral, tá? Ó, você pode mesmo rasgar nesse momento que estiver úmido, pode retirar as laterais que estão de maneira bem retas, porque a intenção é tornar o papel envelhecido. Se a intenção é tornar ele envelhecido, a gente pode dar esse corte para tornar ele mais característico com os papéis daquela época, tá? Não tem problema se vocês usarem dessa técnica também do corte. E aqui, ó, tem a folha normal, mesma folha como essa, né, ainda seca, e eu vou mergulhar aqui no tabuleiro. É a segunda opção. Vocês podem usar um pincel ou vocês podem utilizar apenas mergulhando de uma única vez, tá? Vira o papel, mergulha novamente e retira o papel. Após você fazer essa retirada da folha aqui de dentro do tabuleiro, você pode pôr ela para secar, tá? Se você quiser, pode fazer o mesmo esquema que eu falei, ó, amassar também. Ela vai criar também as raízes. Eu vou dividir ela aqui na folha. Ó, vou abrir. Abri, ficou aqui do jeito que eu queria, ó, com essas rachadurinhas. E eu vou colocar ela para secar também, tá? Vou deixar ela secando ali. Bom, e aí, gente, após a secagem desse papel, ele vai ficar justamente com esse aspecto aqui, ó. Coloquei aqui esses dois para poder mostrar para vocês, ó, aqui a parte lateral que eu rasguei, né, até o meio também, que rasgou naturalmente ali durante a confecção. Isso não tem problema, porque dá esse aspecto mesmo, ó, de envelhecido, e é isso que a gente quer, né, era isso mesmo que eu queria. Esse aqui, ó, que eu tinha deixado ele um pouco mais retinho, né, aqui as rachadurinhas. Eu peguei a lateral e até passei um pouquinho, acendi a vela, né, e coloquei assim na lateral para queimar um pouquinho, mas isso eu não aconselho vocês fazerem sozinhos, tá? Principalmente quem for criança,
Não aconselho fazer sozinho, sempre faça com um adulto acompanhando você, tá legal? Mas deu também ainda mais esse aspecto de envelhecido. E a partir disso, a gente pode, né, em uma ou outra, ou qualquer que seja, quantas você fizer, você pode utilizar para você fazer alguma escrita ou para fazer algum desenho, seja ele de arte rupestre, semelhante à pintura ali, né, da parede das cavernas, que tem uma semelhança com a cor, ou até mesmo da arte egípcia, né, da pintura que eles faziam nas paredes também dos túmulos, dos templos, das construções mortuárias, enfim, ou até mesmo os pergaminhos ou o papiro, que foi uma das ideias que eu falei para vocês aqui no início. Vocês podem usar para desenhar, para escrever, o que vocês acharem melhor. Outra coisa, depois que você secar, para quem não quiser tirar ali o pó do café, né, antes da coloração, depois que ele seca, você consegue retirar todo o pozinho com facilidade. Esse daqui, ó, só ficou mesmo a cor, tá? Ó, no caso, as manchas, né, que a coloração deixou. Mas eu consegui tirar todo o pó do café, tá legal? Então vai dar pra você pintar, escrever de maneira bem tranquila, de maneira bem natural. Vai ficar com um pouquinho, sim, do cheiro do café, tá? Não tem como fugir disso, tá? Mas o interessante é o envelhecimento. E a gente conseguiu chegar no que a gente queria. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, façam agora, principalmente na quarentena, né? Que a gente já tá isolado e dentro de casa. Vamos usar a arte como uma maneira de distração e de válvula de escape pra gente nesse momento complicado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e espero que vocês estejam aqui para assistir a próxima aula. Tá legal? Beijo, tchau, tchau.